Qual é a única, absoluta e verdadeira religião criada por Deus, segundo as Escrituras Sagradas, segundo o livro de Deus? E o detalhe é que, fora desta religião, ninguém entra no reino de Deus. Existem milhares e talvez milhões de religiões espalhadas por todo o mundo. Mas quando aprendemos qual é a essência da palavra religião, entendemos que só existe uma religião absoluta e verdadeira, criada através do grande e infinito amor de Deus pela raça humana. E, de novo, fora dela, ninguém entra no reino de Deus. A palavra religião, no original hebraico, significa o laço que religa o homem com Deus. Afinal, que religião é esta, única, absoluta e verdadeira, criada por Deus, segundo as Escrituras, capaz de trazer o homem de volta ao seu estado original de santidade e comunhão com o seu Criador? Este é o objetivo deste pequeno livreto eletrônico que nós oferecemos a você. Ensinar a você definitivamente que só existe uma religião absoluta e verdadeira, criada por Deus, segundo as Escrituras, capaz de salvar você e a sua família. Vamos então ao primeiro capítulo. Eu creio que não há mensagem vinda do trono de Deus para a geração presente e futura mais importante do que a mensagem sobre o plano de salvação que Deus estabeleceu em seu Filho Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Existem inúmeros versículos e passagens no livro de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos mostram este plano estabelecido pelo Altíssimo. No capítulo 45 do livro de Isaías, o Senhor diz: "Voltai vossos rostos para mim e sereis salvos, vós todos os habitantes da terra." Nesta passagem, o Senhor não apenas deixa claro o seu amor e a sua misericórdia para com a humanidade, como também estabelece o conceito de que o homem precisa dar uma guinada de 180 graus, voltar o seu rosto para o seu Criador e entender de onde ele, o homem, decaiu da graça de Deus e assim ser inserido neste plano maravilhoso de salvação, tendo assim a sua comunhão reestabelecida com o seu Criador. Vamos entender melhor onde foi que o homem rompeu a comunhão com o seu Criador? Onde foi que o homem rompeu comunhão com o seu Criador? Um breve relato da criação nos ensina sobre isto. O livro de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina que no início a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o Criador, através de sua palavra, trouxe à existência todas as coisas. O relato do Gênesis nos mostra que num período de 6 dias, Deus criou os céus, criou a terra, o mar e tudo o que neles existem. E neste período, o Senhor criou também o Jardim do Éden, que significa lugar de delícias, o paraíso. E ao 6º dia, a Bíblia diz que Deus, com suas próprias mãos, criou o homem do pó da terra e soprou sobre ele o fôlego de vida. E por fim, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 31, está escrito que o Criador deu o seu parecer a respeito de sua criação, dizendo: "Eis que tudo
é muito bom. Tudo era perfeito, inclusive o homem que era santo e não conhecia o pecado. Afinal, onde foi que o homem rompeu comunhão com o seu Criador a ponto de haver a necessidade de um plano divino para trazer o homem de volta ao seu estado original de santidade e comunhão com o seu Criador? Vamos ver a seguir. O livro do Gênesis continua nos ensinando que o Criador tomou a sua principal criatura, o homem, e o colocou dentro do jardim do Éden, dando a ele poder, autoridade e soberania para governar este maravilhoso jardim. Ao colocá-lo no paraíso, o Senhor deu ao homem total liberdade para usufruir de toda a criação que ele, o Criador, havia criado e colocado sobre sua autoridade. Então, o Senhor apresentou ao homem as duas árvores que haviam no centro do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi então que o Criador colocou diante do homem apenas uma restrição no jardim, dizendo: de toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente a morte te alcançará. A partir daqui, passamos a aprender onde foi que o homem rompeu comunhão com o seu Criador. Foi exatamente no momento em que, seduzido pela serpente e pelo desejo de ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, o homem abriu mão de ouvir a voz do seu Criador e se envolveu com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quais foram as consequências desta desobediência voluntária do homem à voz de seu Criador, comendo da árvore que o Senhor disse: não comerás? Vamos aprender isto na aula seguinte. Ao escolher se envolver com a árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo assim a voz do Senhor, o homem passou a colher os frutos de sua escolha. As consequências desta desobediência foram drásticas para o homem, a mulher, a terra e, consequentemente, para a raça humana. Por conta deste ato insano de desobediência por parte do homem, o Senhor formou o primeiro tribunal para julgamento no Jardim do Éden. Os personagens presentes neste tribunal para serem julgados foram a serpente, que é o próprio diabo, a mulher e o homem. O primeiro personagem a receber sentença foi a serpente, Satanás, que ao perder aquilo que lhe sobrou depois de ter sido expulso dos céus, também foi sentenciado a ter a sua cabeça esmagada pela semente da mulher, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo assim a morte, o pecado e esmagando a cabeça de Satanás. O segundo personagem a receber sentença foi a mulher, quando o Senhor disse: multiplicarei as dores de teu parto. E o terceiro personagem a ser sentenciado foi o homem, que além de perder a sua inocência e a comunhão com o seu Criador, foi colocado fora do jardim e a partir daí passou a trabalhar a terra e comer do fruto do seu suor. Além disso, o homem passou a experimentar a morte física. Outra consequência terrível desta desobediência foi a maldição de toda a terra, que desde então
está em plena destruição a cada dia. Porém, o Senhor, pelo seu infinito amor pelo homem e pela raça humana, declarou de uma maneira implícita um plano perfeito para trazer o homem de volta ao seu estado original de santidade e comunhão com ele, quando disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta esmagará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Afinal, quando foi que o Senhor deu início a este plano perfeito para trazer o homem de volta ao seu estado de origem? Vamos ver a seguir. Quando foi que o Senhor deu início ao plano perfeito para trazer o homem de volta ao seu estado original de santidade e comunhão com ele? Ao ser tirado do jardim, o homem passou a depender de suas escolhas. Ou dependeria totalmente do seu Criador, ou viveria longe dele. Mas foi com a chamada de Abraão que o Senhor deu início ao plano de salvação que reconciliaria o mundo com ele. Ao chamar Abraão, o Senhor lhe fez promessas especiais, dizendo: de ti farei uma grande nação, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Aqui temos duas grandiosas promessas do Senhor a Abraão referentes ao plano de salvação. A primeira promessa seria a grande nação de Israel, que seria gerada pelos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. A segunda promessa seria a bênção de Abraão, que alcançaria todas as nações através do Evangelho de Cristo, que abençoaria a todas as famílias da terra. Para melhor entendimento, Abraão, em sua velhice, gerou Isaque. Isaque gerou a Jacó, que por sua vez gerou 12 filhos. Esses 12 filhos tornaram-se as 12 tribos de Israel, que posteriormente tornou-se a grande nação de Israel, que gerou o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, conforme o Senhor já havia mencionado lá no jardim. No próximo encontro, saberemos mais a respeito da chegada da semente da mulher, do Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho que nos leva de volta ao estado original de santidade e comunhão com o nosso Criador. Das duas grandiosas promessas do Senhor a Abraão, referentes ao plano de salvação, o Senhor deu início ao cumprimento da primeira promessa através do filho de Abraão, Isaque, e do seu neto Jacó. Jacó gerou 12 filhos e uma filha. Dos 12 filhos homens, formaram-se as 12 tribos de Israel. E é importante entender que Jacó teve o seu nome mudado pelo Senhor. De Jacó passou a se chamar Israel. As 12 tribos de Israel, posteriormente, tornou-se a grande nação de Israel. A nação de Israel teria uma participação importantíssima no plano de salvação que Deus estabeleceu para salvar a humanidade. Seria a nação que levaria a glória do Senhor a todos os povos, mostrando assim a todas as nações que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus. Israel, porém, escolheu não andar nos caminhos do Senhor. Antes,
desejou ser igual às demais nações e tornou-se rebelde aos olhos do Senhor. Esta rebeldia levou Israel a ficar 70 anos sob o domínio de Babilônia como escrava. No entanto, Israel cumpriu em partes o seu papel no plano de salvação. Na plenitude dos tempos, nasce o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pela nação de Israel. No próximo e último capítulo, vamos entender como foi que o Senhor concluiu o plano de salvação estabelecido por Ele em seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. Na plenitude dos tempos, a nação de Israel gerou o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo, o descendente de Abraão conforme a promessa. O apóstolo Paulo fala sobre o cumprimento desta promessa no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16. O Senhor Jesus Cristo, ao iniciar o seu ministério, passou a entregar ao povo de Israel a bênção de Abraão conforme a promessa. Passou a ensinar o evangelho ao seu povo. Mas Israel não aceitou ao Senhor como Salvador e muito menos o seu evangelho. Foi então que o Senhor passou a ensinar este evangelho aos gentios, cumprindo-se assim a segunda grande promessa a Abraão quando disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. O resultado desta rejeição foi crucificação e morte do Messias de Israel, do Salvador do mundo. Na morte e crucificação do Senhor Jesus, cumpriu-se a profecia dita pelo Criador ainda lá no Éden, quando disse à serpente, a Satanás: e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, foi ferido pela serpente, levado à morte e morte de cruz. Mas a serpente teve a sua cabeça esmagada pela semente da mulher, quando o Senhor Jesus Cristo, ao terceiro dia após a sua morte na cruz, ressuscitou dos mortos, vencendo assim definitivamente a morte, o pecado e esmagando a cabeça de Satanás. Esta obra de morte e ressurreição de Cristo foi o plano de salvação que o Senhor traçou para ser o único caminho capaz de religar o homem ao seu estado original de santidade e comunhão com o seu Criador. Logo, o plano de salvação estabelecido por Deus em Cristo Jesus é a única, absoluta e verdadeira religião capaz de religar o homem ao estado pleno de comunhão com seu Criador e levá-lo de volta ao paraíso. Que Deus abençoe você.